Já estamos aqui no nosso ambiente Prisma e agora nós vamos calcular algumas medidas de tendência central, bem como intervalos de confiança e também medidas de variabilidade. Então nós vamos começar com alguns exemplos aqui, como por exemplo a altura de uma turma de estudantes, certo? Então eu vou selecionar aqui, copiar e colar. Aqui vou escolher gráficos de coluna, no caso tabelas e gráficos de coluna. Vou criar aqui a nossa planilha. Então, o título da coluna vai ser a altura em centímetros da turma. E aqui eu vou selecionar, copiar e colar os valores. Então, como é que eu faço aqui? Nesse exemplo aqui eu vou trabalhar com média e mediana simultaneamente para facilitar, para a gente não ter que fazer a mesma coisa duas vezes. Então eu vou aqui em analisar, dentro das estatísticas de coluna eu vou escolher estatísticas descritivas e aqui eu vou selecionar média, automaticamente o Prisma já seleciona junto com a média o cálculo do desvio padrão e do erro padrão da média. Então aqui nós já teremos duas medidas de dispersão. Aqui ele calcula a mediana e os quartis. Clicando aqui ele calcula o mínimo, o máximo e a amplitude, que também é uma outra medida de dispersão que a gente vai calcular. E clicando aqui ele calcula os intervalos de confiança da média. Aqui é onde a gente seleciona o intervalo de confiança que a gente quer, se 90, 95 ou 99. Como eu disse a vocês, o padrão é escolher 95%. Além desses aqui, eu também vou selecionar o coeficiente de variação. Então vou clicar em OK. Então o Prisma calculou aqui para mim todas aquelas estimativas. A minha amostra tem 20 componentes. A mediana dessa amostra é 166. Os valores variaram de 150 a 182, com uma amplitude de 32. A média deu 165,7. O desvio padrão deu 7,7. O erro padrão da média deu 1,7. O coeficiente de variação deu 4,6, então houve uma baixa dispersão dos dados. E os intervalos de confiança calculado para o limite inferior foi 162,1 e para o limite superior 169,3. Isso dado o intervalo de confiança de 95%. Então vejam que foi bem fácil a gente ter toda essa estatística descritiva da nossa amostra. Então vamos a um outro exemplo. Vou criar aqui uma nova tabela de coluna e vou lá para os meus exemplos. Agora eu vou trabalhar com o peso em quilogramas dessa turma. Seleciono, colo aqui o título da coluna e agora vou selecionar os dados e colar esses dados aqui. Então aqui eu tenho os dados de peso da turma e o mesmo procedimento, analisar, estatística descritiva, que vai estar em análise coluna. E aqui na estatística descritiva eu vou pedir média, desvio padrão, erro padrão da média, mínimo máximo com a amplitude, mediana com os quartis, coeficiente de variação e o intervalo de confiança em 95%. 20 indivíduos, mediana 68, valor mínimo 49, valor máximo 87, uma amplitude de 38, média de 68 kg. Veja que coincidiu aqui, a mediana tem o mesmo valor da média, desvio padrão 11,83, erro padrão da média 2,64, intervalo de confiança inferior 62,46
e superior 73,54, com um coeficiente de variação de 17,4%. Veja que aqui a gente teve uma variação, né, uma dispersão dos dados nesse grupo maior do que no exemplo anterior. No exemplo anterior nós tivemos apenas 4,6% de coeficiente de variação. E essa é uma aplicação, quer dizer, a altura da turma variou menos do que o peso. Então a turma ela é mais heterogênea em relação ao peso do que foi em relação à altura. É uma das grandes vantagens de usar o coeficiente de variação, porque como ele é adimensional, ele trabalha em percentual, você pode comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados, mesmo que esses conjuntos de dados não tenham absolutamente nada a ver, como é o caso aqui, peso e altura. Vamos a mais um exemplo. Então, mais uma vez, criar aqui uma tabela de coluna. E aqui no exemplo agora eu vou pegar a circunferência abdominal. Copiei e colei o título da coluna. E agora vou copiar e colar os dados. Então está aqui a circunferência abdominal em centímetros. E aí eu vou proceder com a análise. Estatística descritiva. Média, desvio padrão, erro padrão da média. Mínimo, máximo e amplitude. Quartis e mediana. Coeficiente de variação. E o meu intervalo de confiança. Está aqui todos os valores. Temos aqui um N de 24, então 24 indivíduos nessa amostra. Valor mínimo de 89, mediana 112, valor máximo 132, com uma amplitude de 43, uma média de 110, um desvio padrão de 12,47, um erro padrão da média de 2,54, intervalo de confiança inferior de 105,4 e superior de 115,9, com coeficiente de variação de 11,27. Então, um coeficiente de variação ali próximo a 10, indicando uma baixa variação ou uma baixa dispersão desses dados. Bem simples, né? Para o nosso último exemplo. Mais uma vez, né? Tabela de coluna. E aqui agora eu vou usar glicemia em jejum. Então eu peguei aqui um conjunto de indivíduos e medi essa glicemia com um jejum de 12 horas. Tá aqui. Então, análise. Dentro de análise de coluna, estatística descritiva. Média, com desvio padrão e erro padrão. Mínimo máximo com amplitude. Mediana com os quartis. Coeficiente de variação. Intervalo de confiança em 95%. Foram 13 indivíduos, então meu N é igual a 13. Valor mínimo de 75. Mediana de 111. Valor máximo de 131. Com amplitude de 56. Média de 107,8. Desvio padrão de 15,69. Erro padrão da média de 4,35. Limite inferior do intervalo de confiança 98,36. Limite superior do intervalo de confiança 117,13. E um coeficiente de variação de 14,55. Houve aí uma dispersão média desses dados, né? Não são dados que foram tão homogêneos quanto outros exemplos, certo? Então, essa aba de estatística descritiva é uma aba muito útil que vocês sempre vão estar podendo fazer esse tipo de análise. Então, toda a parte grossa de estatística descritiva pode ser feita aqui, muito simples aqui no Prisma. Tudo bem? Agora, o que é que eu quero que vocês façam aí em casa é usar os exemplos do Prisma, certo? Vários aqui, não importa se ele está no teste T,
não pareado, quer dizer, use exemplos diversos para que vocês exercitem isso. Criem dados, quer dizer, preencham essas planilhas com dados quaisquer que vocês queiram, para vocês calcularem valores de medida de tendência central, bem como de dispersão dos dados, ok? Então ficamos por aqui.